Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Você está nas mãos de Deus? Você se encontra nas mãos de Deus? Porque se eu me encontro nas mãos de Deus, os padrões de Deus para a autoridade e submissão na igreja fazem parte da minha vida. Fazem parte da minha vida. Quero recordar com você que na última ministração nós falamos sobre os padrões de Deus para a fidelidade na igreja, onde nós falamos em andar em amor, onde nós falamos de Jesus, a expressão do amor de Deus, o padrão para a noiva de Cristo, o castigo para os idólatras. Nós falamos do chamado para a satisfação própria, não é uma escolha, mas é a idolatria. Nós falamos de como viver na luz, porque a luz é quem me fez enxergar o pecado. Andar com sabedoria e sobriedade, onde a advertência é para andar segundo a vontade de Deus e não a nossa própria. Nós falamos em ser cheios do Espírito Santo, as estratégias para a vitória sobre as trevas. E agora nós entramos no versículo 22 do capítulo 5, que diz assim, Efésios 5, 22. Efésios 5, 22 diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Querido, então, Paulo vem discorrendo e falando até ser cheios do Espírito. E aí, ele entra agora no relacionamento pessoal entre marido e mulher. Ele entra agora numa área delicada, porque desde o primeiro capítulo de Efésios até aqui, Paulo vem falando dos nossos comportamentos, da nossa forma de viver, mas no geral, no todo. Só que agora Paulo dá um zoom, foca no detalhe, foca no individual. Ele quer agora bater na ferida. Ele quer mostrar para nós como que é realmente viver. O padrão de Deus para a mulher sempre foi a submissão. Que isso, pastor? Tá doido? Querida, vou te provar na Bíblia. Não tenha preconceito com essa palavra, submissão. O que é preconceito, pastor? Preconceito é um conceito que você forma sem ter o entendimento correto ainda, sem definir direito o que é. Então não tenha preconceito, se esvazie e permita Deus te ensinar o que é submissão. Amém? Olha só, onde é que foi instituída a submissão da mulher? Gênesis 2,18. Gênesis 2,18 diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Querido, quem declarou aqui? Deus. Foi Paulo que declarou? Não. Quem declarou foi Deus. O que é que Deus declarou? Que não é bom que o homem esteja só, mas que ele ia fazer algo ele ia fazer a mulher para que ela fosse a sua auxiliadora. Só que uma pessoa que auxilia, ela pode auxiliar sem ter vontade. Ela pode auxiliar de qualquer jeito. Ela pode simplesmente auxiliar porque ela foi mandada. Mas o que Deus declarou?
Não é bom que o homem esteja só. Ponto. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Corresponda. Aqui está a diferença. Não é simplesmente auxiliar por auxiliar, mas que tem o mesmo prazer e a mesma missão do que o homem. Que esteja no mesmo nível de comprometimento que o homem na sua missão. Só que houve uma distorção sobre submissão. E essa distorção está lá em Gênesis 3, 1. Olha a distorção. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Querido, quem colocou em dúvida a autoridade de Deus aqui? Satanás, a serpente. Ela chegou para a mulher e colocou em xeque, em dúvida. Mas será que é realmente isso que Deus diz? Houve agora uma distorção, porque Deus havia dado uma ordem. E Deus deu essa ordem a Adão. E a mulher agora chega, a serpente chega até a mulher e distorce, falando: foi realmente que Deus disse não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? E quem continua colocando a autoridade de Deus em xeque ainda, em dúvida? Satanás. Ainda hoje. Será que realmente é pecado fazer sexo fora do casamento? Será que realmente eu preciso viver infeliz a minha vida inteira com essa pessoa que está do meu lado? Será que eu não posso divorciar? Será que eu não posso ter outro parceiro? Será que eu não posso? Você me entende? A dúvida é do capeta. A dúvida é do capeta. Versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. O padrão, Deus criou um padrão comparativo de submissão com a igreja. Como é a igreja em relação a Cristo? Como que é a igreja em relação a Cristo? A igreja permite ser cuidada. A igreja permite ser conduzida. A igreja permite ser corrigida. A igreja ela é temente. A igreja ela é piedosa. A igreja ela é santa, ela é pura, ela é sem mácula. E qual o padrão de Deus que Deus deseja entre a mulher e o homem? O mesmo entre Cristo e a igreja. O mesmo padrão entre Cristo e a igreja. A mulher precisa aprender a ser conduzida, a ser cuidada. A mulher precisa aprender a ser temente, a ser piedosa. Ela precisa aprender momentos de falar e momentos de se calar. Ela precisa aprender. Não que ela não saiba, mas a queda fez com que ela perdesse o seu radar. Que o seu radar ficasse defeituoso. E agora ela precisa se esforçar um pouco mais, ou melhor dizendo, muito mais, para que ela possa corresponder como auxiliador ao homem. O padrão de Deus entre Cristo e a igreja é alto,
é elevado. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam, aqui estejam, é imperativo, é uma ordem, em tudo aos seus maridos. Não é uma questão de ser capacho, porque aí o marido está errado. Cristo não faz da igreja um capacho dele. Você está me entendendo? Submissão é permitir ser cuidada. Submissão é permitir ser protegida. Submissão é permitir ser amada. Submissão é permitir fazer parte da mesma missão do homem. Versículo 25. Agora nós vamos para os homens. Maridos, amem. É imperativo também, é uma ordem de Deus. Sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres com seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Aqui nós vemos o padrão de Deus para o homem exercer a autoridade sobre a mulher. O homem que vai exercer a autoridade sobre a mulher, ele tem que andar nesse padrão. Gênesis 3,16. Gênesis 3,16. Diz assim: à mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Quem é que declarou isso aqui? Deus. Deus declarou. O que 1 Timóteo 2,13 diz? 1 Timóteo 2,13. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Aqui a gente vê que o homem foi quem recebeu a autoridade. Porque no versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, Deus fala que a mulher agora vai ter o seu desejo para o marido, e o marido irá dominá-la. Ou seja, tudo que a mulher for fazer, ela precisa estar debaixo da missão do marido. Pastor, isso é complicado demais, pastor. Você não conhece meu marido. Eu sei. Mas se o marido é como Cristo é para a igreja, tem que ser uma via de mão dupla. Não adianta seu marido cobrar de você algo que ele também não faz. Nós precisamos entender isso. Mas se você entende esse propósito e você começa a agir como a noiva age com Cristo, Cristo vai te honrar e vai transformar seu marido. E da mesma forma, marido, se você agir como Cristo age com a noiva, com a igreja, Ele vai te honrar e vai transformar a sua esposa. Mas há uma distorção da autoridade. Há uma distorção. Olha só, em Gênesis 3:11. Gênesis 3:11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Deus estava tendo um diálogo ali com Adão. Versículo 12. Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi.
Adão foi né? Adão pisou na bola. Não assumiu a sua responsabilidade. Fugiu. Jogou a culpa na mulher. Deus não foi falar com Eva a respeito do fruto que ela havia comido. Porque Deus não havia dado essa ordem para Eva. Deus não havia dado essa autoridade para Eva. A autoridade foi dada a Adão. Mas o homem quis transferir a sua culpa. Quantos homens hoje não transferem a educação dos filhos para a mãe? Quantos homens hoje não transferem a oração que ele tem que fazer pela sua casa para a mãe, para a esposa? Quantos homens hoje não transferem a provisão do seu lar para a esposa? Quantos homens hoje não fogem das suas responsabilidades como pai, como esposo? Querido, você casou. Vida de solteiro acabou. Acabou. Então não tivesse casado. Querida, você casou com ele sabendo que ele tinha uma vida de solteiro. Melhor era não ter casado. Agora, não adianta. Senta e chupa essa manga. Não adianta. Se brincar, tem que até engolir o caroço. Tomara que a manga seja coquinho. Olha só. Versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Aqui, Paulo fala, além do mais, ou seja, vocês precisam entender isso. Vocês precisam ver isso de uma forma diferente, porque existe algo que vocês não prestaram atenção. Porque você, como casal, como marido e mulher, começa a se ofender, começa a se machucar. Vocês estão machucando um ao outro. Vocês estão ferindo um ao outro. Vocês estão trazendo mal para a vida um do outro. Uma traição dá um prazer momentâneo para um dos cônjuges, mas a ferida vai ser nos dois. Nos dois. Eu desafio você a encontrar uma pessoa que traiu a outra, que ela não se feriu, junto com o ferido. Por quê? Deus instituiu uma só carne, o casamento. É um só corpo. Então, Paulo aqui faz uma analogia entre o valor da vida. O que uma pessoa normal faz quando se machuca ou fica doente, querido? O que uma pessoa normal faz quando está com Covid ou quando está com sintoma? Procura cuidados médicos, não é isso? E o que uma pessoa normal faz para não se machucar ou para não ficar doente? Previne. Hashtag fica em casa. Só sai quando preciso. Usa máscara. Mantém distanciamento social. Não é isso? Aumenta a imunidade do corpo. Começa a tomar vitamina para aumentar a imunidade. Começa a ficar mais relaxado, menos estressado, porque senão a imunidade cai. Prevenção. Boa alimentação. Atividade física. No trabalho, usa as proteções. Então você está entendendo que tem como prevenir quando a pessoa, para não ficar doente?
Porque se ela ficar doente, mesmo se prevenindo, foi um acidente, foi um acaso. Não foi porque ela quis, não foi proposital. Agora o versículo 31 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Em cima nós vimos Paulo fazendo uma analogia, que é o mesmo corpo. E aqui embaixo Paulo dá a base bíblica para a analogia que ele está fazendo. Qual que é a analogia que ele está fazendo? Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Esquece tudo que eu falei, querido, entre relação marido e mulher. Porque agora nós entramos no âmbito espiritual. Nós passamos agora a uma outra dimensão. E tudo aquilo que você aprendeu até aqui sobre marido e mulher, sobre relacionamento, se aplica a Cristo e a igreja. A Cristo e você. A sua vida com a vida de Jesus. O que é um membro da igreja de Jesus? O que um membro da igreja de Jesus faz quando ele peca? Procura arrependimento, procura conselho pastoral, fica com o coração contrito. E o que um membro da igreja de Jesus faz para ele não pecar? Previne, foge das paixões do mundo, ora diariamente, tem prática de jejum, serve em algum ministério, frequenta as reuniões. Você consegue entender comigo que quando Paulo, desde o capítulo 1 até chegar no versículo 32 do capítulo 5, ele está falando de um mistério, e ele está usando a analogia de relacionamento entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre patrão e empregado, entre comportamentos distorcidos e comportamentos que agradam a Deus, para falar para mim e para você que este é o mistério profundo. Cristo com a igreja é um relacionamento marital. Cristo é o noivo, a igreja, eu e você somos a noiva dele. Como noiva, nós devemos ser como as nossas esposas, submissa a Cristo. Nós precisamos aceitar ser cuidados por Cristo. Nós precisamos aceitar ser protegidos por Cristo. Nós precisamos aceitar Cristo prover na nossa vida. Nós precisamos aceitar as condições, as regras que foram colocadas através de Cristo para os nossos comportamentos. Porque nós somos uma noiva submissa. E Ele é o noivo, o marido fiel, que ama a noiva ao ponto de morrer por ela, de dar a própria vida por ela. Tantos maridos que abrem mão da sua esposa em prol de um sonho próprio. Querido, você casou, esquece os seus sonhos. Agora são os sonhos do casal. Querida, você casou. Então agora o seu desejo tem que ser para o seu marido, como o nosso desejo tem que ser para com Cristo. Se eu não desejo as coisas do alto, não tem como eu dizer que sou cristão e que faço parte do corpo de Cristo. Quem faz minha mão mexer? Quem? Quem me faz piscar? Quem me faz falar? Minha cabeça. E quem é o cabeça da igreja? Cristo. Minha mão não recusa o meu comando. Ela obedece. Ela obedece.
Assim, se você é uma esposa que está debaixo da missão do seu marido, e se você é um marido que ama a sua esposa e convém amá-la e cuidar dela como Cristo cuida da igreja, vocês são cristãos autênticos, verdadeiros. Essa é a diferença. Versículo 33 diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. O padrão de Deus para o comportamento, para o relacionamento. Porque da mesma forma que Cristo ama a igreja, deve ser o amor de marido e mulher. A mulher tem que respeitar o marido. O que é respeito? Fidelidade. Fidelidade. Você é fiel? Querido, se você é cristão, você é fiel nos dízimos. O que é respeito? É honra, mas também é exclusividade. Se você respeita o seu marido, você é exclusiva dele. É exclusiva. E se você é cristão, você não tem outros deuses. Você é exclusivo de Jesus. Apenas Ele é o seu esposo. Você não tem outro esposo. Você não se prostitui. E respeito é também cumplicidade. Uma só carne. Você sabe o que deve ser feito. E você ama em fazer o que tem que ser feito. E o marido, amor. E o que o amor é? Amor é provisão. Deus te amou tanto que Ele provê na tua vida diariamente. Ele provê a tua salvação. Ele te assegura, Ele te dá segurança em relação à sua salvação. Ele cuida de você na caminhada da vida para você alcançar o prêmio da salvação. Ele te dá visão do que é o reino e te dá uma missão para poder interagir e fazer parte do reino. E da mesma forma, tem que ser o marido. Tem marido que não fala para a esposa o quanto ganha. Tem marido que não fala o que é que vai fazer. Você precisa comunicar. Você precisa falar, você precisa expor, você precisa apontar o caminho que vocês vão andar. E aí nós encerramos essa parte entre maridos e mulheres. Lembrando, marido, que a mulher ela deseja ser provida. Esse negócio de feminismo que tem aí, de igualdade entre marido e mulher, entre homem e mulher, de não sei o que, querido, tem os seus valores, mas eu fico com a palavra. Por quê? Porque eu vejo que é desumano o que o feminismo fez com as próprias mulheres. E elas pagam preço ainda hoje. Mesmo aquelas que estão comprometidas com a palavra. Jornada tripla. Esposa, administradora de casa e ainda trabalha fora. É tripla jornada. Era para ela ser só esposa, só auxiliadora do marido. Não, nós somos igual. Mulher virou, queridos, nada contra a mulher trabalhar, pelo amor de Deus, nada contra. Só que você precisa entender que esse fardo não é seu. Esse fardo não é seu. Não é. Pastor, mas se não trabalhar, como é que faz? É porque você quer ter conforto. E o conforto exige que os dois trabalhem. E aí, você se esquece que tem um Deus que provê. E você quer agora o quê? Ajudar Deus. E tirar isso da cabeça das pessoas,
para que elas tenham fé que Deus vai dar o conforto para elas, que Deus vai dar o que elas precisam, é como o povo no deserto, 40 anos, morre, mas não muda. Então, se você puder casar com um homem, você que é solteira, que está guardada, que é reservada do Senhor, tome uma decisão. Case apenas quando a pessoa puder prover na sua vida. Deus vai mandar um homem que ele vai prover na sua vida. E homem, você que está guardado pelo Senhor para a sua esposa, Deus tem uma esposa para você, onde ela vai respeitar, Ele vai te ajudar, e Deus vai dar as condições de você prover na vida dela, de ter segurança na vida dela. A maioria dos casamentos dão errado, porque começam errado. Começam do jeito errado, da forma errada. A família está destruída, desestruturada. E eu quero partir aqui agora, rapidamente, meu tempo já está estourado, ler com vocês o capítulo 6, versículo 1 a 4, e depois do 5 ao 9. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, para perpetuar o padrão de Deus na família. Vocês pais precisam ensinar os filhos o caminho do Senhor. É responsabilidade de vocês. Honrar os pais, filhos, é quebra de um ciclo vicioso de derrota. Quando o filho honra o pai, ele quebra um ciclo de derrota na família. Ele alça a um novo nível de relacionamento com Deus. Pais, usem apenas as palavras que estão na Bíblia para orientar os seus filhos. Com isso eu te garanto que você não irá irritá-los, porque você não está falando nada além do que está na palavra para ensiná-los. Versículos 5 e 9 ao 9. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que pratica, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e Ele não faz diferença entre pessoas. Querido, para que o exemplo de um cristão alcance os não cristãos, você precisa ter essa verdade na tua vida. Fazer tudo com excelência. Tratar a todos com igualdade. Porque nós temos um único Deus. E só assim nós vamos expressar esse amor de Deus. Então, pensando nesta mensagem, a penúltima mensagem de Efésios. No próximo domingo nós vamos iniciar a última, onde nós vamos falar da batalha espiritual. Tenho 3 pontos para pensar com você rapidamente. Você está nas mãos de Deus? Você está nas mãos de Deus? Reflita comigo. Eu estou nas mãos de Deus? Como cristão, o meu comportamento tem dado evidências de que sou submisso a Cristo? Porque você, mulher, que é submissa ao esposo, é muito mais fácil agora você ser submissa a Cristo. Você está nas mãos de Deus? Deus está cuidando de você? Porque Deus quer cuidar de você, mas você às vezes não quer ser cuidado, porque exige submissão.
e você não aprendeu a ser submisso porque tem falência paterna, tem orfandade, tem rejeição. E para isso nós temos um programa na igreja chamado 30 semanas. Para restaurar a tua paternidade em Deus, a tua rejeição ser excluída da tua vida. Segundo ponto, para a mulher, filhos e trabalhadores, a submissão é uma evidência positiva? Estou falando para a mulher, para filhos e para trabalhadores. A submissão é uma evidência positiva do cristianismo? Sim, pois se me submeto ao homem, então fica mais fácil ser submisso a Cristo. Agora para o homem, terceiro ponto, para o homem, pais e empregadores, o amor é uma evidência positiva do seu cristianismo? Sim, pois se cuido, se protejo, se trago a provisão, então fica mais fácil visualizar a autoridade que é submissa a Cristo, porque você cumpre aquilo que Cristo também faz com a igreja. Você é o imitador de Cristo, o imitador de Cristo. E eu quero concluir com uma historinha para vocês. Pai, eu estou com fome. Ricardinho não aguentou o cheiro bom do pão e falou: pai, estou com fome. O pai, Angenor, sem ter um tostão no bolso, caminhando desde muito cedo em busca de um trabalho, olha com os olhos merejados para o filho e pede mais um pouco de paciência. Mas pai, estou com fome. Envergonhado, triste e humilhado em seu coração de pai, Angenor pede para o filho guardar na calçada enquanto entra numa padaria à sua frente. Ao entrar, dirige-se a um homem no balcão: meu senhor, estou com meu filho de apenas 6 anos na porta, com muita fome, não tenho nenhum tostão, pois saí cedo para buscar um emprego e nada encontrei. Estamos indo à casa de um parente pedir ajuda, mas meu filho não consegue mais andar. Eu lhe peço, por favor, que me dê um pão para que eu possa matar a fome desse menino. Em troca posso varrer o chão de seu estabelecimento, lavar os pratos e copos, ou outro serviço que o senhor precisar. Amaro, o dono da padaria, estranha aquele homem de semblante calmo e sofrido pedir comida em troca de trabalho, e pede para que ele chame o filho. Angenor pega o seu filho pela mão e apresenta-o a Amaro, que imediatamente pede que os dois sentem-se juntos no balcão, onde manda servir 2 pratos de comida, o famoso PF, prato feito: arroz, feijão, bife e ovo. Para Ricardinho era um sonho comer, pois tantas horas na rua. Para Angenor, uma dor a mais, já que comer aquela comida maravilhosa fazia-o lembrar de sua esposa e mais 2 filhos que ficaram em casa apenas com um punhado de fubá. Grossas lágrimas desciam dos seus olhos já na primeira garfada. A satisfação de ver seu filho devorando aquele prato simples como se fosse um manjar dos deuses, e lembrança de sua pequena família em casa, foi demais para o seu coração tão cansado de mais de 2 anos de desemprego, humilhações e necessidades. Amaro se aproxima de Angenor e, percebendo a sua emoção, brinca para relaxar: ô Maria, sua comida deve estar muito ruim. Olha, o amigo está até chorando de tristeza desse bife. Será que é sola de sapato? Imediatamente Angenor sorri e diz que nunca comeu uma comida tão apetitosa e que agradeceria a Deus por esse prazer. Amaro pede então que ele se sossegue seu coração, que almoçasse em paz e depois conversariam sobre o trabalho. Mais confiante, Angenor enxuga as lágrimas e começa a almoçar, já que a sua fome já estava nas costas. Você já teve fome que foi nas costas? Após o almoço,
Amaro convida Agenor para uma conversa nos fundos da padaria, onde havia um pequeno escritório. Agenor conta então que há mais de 2 anos havia perdido o emprego, e desde então, sem uma especialidade profissional, sem estudos, ele estava vivendo de pequenos bicos aqui e acolá. Mas que há 2 meses não recebia nada. Amaro resolve então contratar Agenor para os serviços gerais da padaria. E penalizado, faz para o homem uma cesta básica com alimentos para pelo menos 15 dias. Agenor, com lágrimas nos olhos, agradece a confiança daquele homem e marca para o dia seguinte seu início no trabalho. Ao chegar em casa com toda aquela fartura, Agenor é um novo homem, sentia esperanças, sentia que a sua vida iria tornar um novo impulso. Deus estava lhe abrindo mais do que uma porta, era toda uma esperança de dias melhores. No dia seguinte, às 5 da manhã, Agenor estava na porta da padaria, ansioso para iniciar seu trabalho. Amaro chega logo em seguida e sorri para aquele homem que nem ele sabia por que estava ajudando. Tinha a mesma idade, 32 anos. E histórias diferentes. Mas algo dentro dele chamava-o para ajudar aquela pessoa. E ele não se enganou. Durante 1 ano, Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele estabelecimento. Sempre honesto, extremamente zeloso com seus deveres. Ou a honra que tem um empregado que faz com excelência. Um dia Amaro chama Agenor para uma conversa e fala da escola que abriu vagas para a alfabetização de adultos, um quarteirão acima da padaria, e que ele fazia questão que Agenor fosse estudar. Agenor nunca esqueceu seu primeiro dia de aula, a mão trêmula nas primeiras letras e a emoção da primeira carta. 12 anos se passam desde aquele primeiro dia de aula. Vamos encontrar agora o Dr. Agenor Batista de Medeiros, advogado, abrindo seu escritório para os seus clientes. E depois outro, e depois mais outro. Ao meio-dia, ele desce para um café na padaria do amigo Amaro, que fica impressionado em ver o antigo funcionário tão elegante em seu primeiro terno. Mas 10 anos se passam. E agora, Dr. Agenor Batista, já com uma clientela que mistura os mais necessitados, que não podem pagar, e os mais abastados, que o pagam muito bem, resolve criar uma instituição que oferece aos desvalidos da sorte, que andam pelas ruas, pessoas desempregadas e carentes de todo tipo, um prato de comida diariamente na hora do almoço. Mais de 200 refeições são servidas diariamente naquele lugar, que é administrado pelo seu filho, o agora nutricionista Ricardinho Batista. Tudo mudou, tudo passou, mas a amizade daqueles 2 homens, Amaro e Agenor, impressionava. E todos que conheciam um pouco da história de cada um, contam que aos 82 anos, faleceram em dias muito próximos. Ricardinho, o seu filho, mandou gravar na frente da casa do caminho, que o seu pai fundou com tanto carinho: um dia tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperança e você me deu um caminho. Um dia acordei sozinho e você me deu Deus. E isso não tem preço. Que Deus habite em seu coração e alimente a sua alma, e que te sobre o pão da misericórdia para estender a quem precisa. Pai, eu estou com fome. História contada como verídica. Querido, o seu comportamento como cristão, dentro e fora de casa, expressa se você é do céu ou da terra. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor. Eu fui impactado com essa história. Da mesma forma,
que eu ajo como esposa, como marido, como filho, como empregado, como patrão, como pai, faz toda a diferença na minha história. A forma como eu me comporto faz toda a diferença na minha história. A forma como eu me posiciono me mostra que eu sou do céu ou da terra. E eu quero orar pela tua vida, para que essa palavra possa tenha produzido fruto dentro de você. Amém? Vamos adorar o Senhor.